Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos que estão assistindo mais esse culto para a glória do nosso Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, né? Que Ele nos concedeu. Vamos começar falando com o Pai, amém? Eleva o pensamento a Deus. Vamos falar com Ele nesse instante. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Deus, da presença, Senhor. Esteja conosco, Senhor, que possamos, ó Deus, aproximar de Ti, ó Deus, cada dia mais, Senhor, que possamos voltar o nosso coração a Ti, Jesus. Fica conosco, Senhor,
Nos purifica, Deus, nos santifica. Restaura, Senhor Deus, a nossa vida, restaura o nosso coração, restaura a nossa família, Senhor. Nós estamos num tempo de 30 dias, Deus, 30 dias de jejum e oração. Que você possa participar desse tempo conosco. Um tempo em que nós estamos clamando ao Senhor por santificação. Um tempo que nós estamos clamando ao Senhor por purificação. E esse louvor diz muito bem: Senhor, me purifica, me santifica, me lava, Senhor Deus, lava meu coração, a minha vida. E nós temos clamado por isso, nós temos orado por isso, pedindo a Deus graça e misericórdia sobre a nossa vida, sobre a igreja. Peça ao Senhor graça e misericórdia na sua casa, na sua família, com seus filhos, com aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. E vamos clamar nesse momento. Pai Santo, queremos a Deus clamar a Ti, Senhor. Nos purifica, Senhor. Nos santifica, ó Deus. Santifica a Tua igreja. Purifica a Tua igreja, Senhor. Santifica e purifica, Senhor Deus, cada liderança da Tua igreja, Senhor. Santifica e purifica, Senhor Deus, cada irmão, cada membro, cada um que fazem parte da Tua casa, da Tua igreja, Senhor. Purifica e santifica, Senhor Deus, as nossas casas, os nossos lares, os nossos cônjuges. Purifica e santifica, ó Deus, os nossos filhos, netos, bisnetos. Purifica e santifica, Senhor Deus, os nossos pais, os nossos avós, tios, os nossos familiares, Senhor Deus, para que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Purifica e santifica o meu coração, a minha mente, a minha vida, Senhor, para que a cada dia, ó Deus, eu venha Te servir e Te adorar, Senhor Deus. Te adorar não só com a minha boca, mas Te adorar com o meu falar, Te adorar com o meu agir, Te adorar com a minha vida no dia a dia e Te adorar em espírito e em verdade. Que é esse que o Senhor procura. Purifica-nos, Senhor Deus, e santifica-nos, para que tenhamos cada vez mais intimidade com o Senhor, para que tenhamos cada vez mais, Senhor Deus, para que cada vez mais busquemos a Ti, Senhor Deus, conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua vontade. Pai Santo, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos mudar em nós, aquilo que precisamos ser transformados, aquilo que precisamos ser restaurados, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ser curados, curados do nosso egoísmo, curados do nosso querer, curados, Senhor, do pecado que nos ronda, curados, Senhor Deus, do pecado que ronda a nossa mente, o nosso falar, o nosso agir, para que sejamos verdadeiramente farol nesse lugar, farol onde quer que estejamos, ó Deus, para que a gente venha refletir a Tua luz, para que a gente venha refletir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Para que as pessoas vejam em nós o Teu querer, Senhor. Que esse tempo, Senhor, esse período de 30 dias de jejum e oração, que sejamos transformados, curados, restaurados, que tenhamos mais intimidade contigo, Senhor, e que o Teu nome seja
do Senhor a vida da irmã Naí, Senhor Deus, e da sua família. Quero colocar diante de Ti a vida da irmã Nilda, Senhor Deus, do Clênio, da sua família, Senhor. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, a vida da Natália, do Joaquim. Quero colocar diante do Senhor a vida da Glorinha, Pai, do Jonathan, da sua família, Senhor. Quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Maria e toda a sua família, Deus. A vida do Júnior, da Kelly, a sua família. Pai, eu quero colocar a vida do Roberto, da Janice, Senhor, da sua família, Pai, em especial. Queremos, ó Deus, clamar pela vida do irmão Rocha, Deus, que ainda se encontra internado. Pai, que a tua mão poderosa, Senhor Deus, seja sobre o teu servo. Que o Senhor visite, Senhor Deus. Que o Senhor visite a Rita, fortaleça a tua serva, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Toma os enfermos, Senhor, nas tuas mãos. Aqueles irmãos, ó Pai, que estão com enfermidade, seja em casa, seja no hospital, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um, Deus. Visita, Senhor Deus, com o teu poder, com o teu Santo Espírito, agora nesse momento, Pai. Toma, Senhor Deus, as famílias da tua igreja, Senhor. Visita cada lar, cada família, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo. Fale o coração de cada um, Senhor Deus, seja através dos louvores da tua palavra, mas que o Senhor venha produzir frutos, que o Senhor venha produzir transformação de vida, Deus. Pai querido, eu quero clamar ao Senhor pelo Ministério de Mulheres, Senhor, pela MCM, pela Janice, que é a sua líder, Deus, que o Senhor dê a ela cada dia discernimento e sabedoria, que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas mulheres, Senhor Deus, e que elas produzam frutos, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor os adolescentes da tua igreja, Senhor. Visita cada um deles agora, Senhor Deus, toca no coração deles, na vida de cada um, Pai. Transforma, restaura, fortalece os teus filhos, fortalece-os e guarda, Senhor Deus, do ataque do inimigo. Não permita, Senhor, que eles se desviem dos teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, o ministério de louvor. Senhor Deus, nós teremos uma live, Senhor, no mês que vem. Será um momento de louvor, adoração a Ti. Será um momento, Senhor Deus, de declararmos toda a nossa gratidão a Ti, Senhor, e levarmos a Tua palavra àqueles que estão sem esperança, Deus. Toma cada irmão, Senhor, cada um do ministério de louvor. Que o Senhor use cada um deles, que o Senhor prepare, Senhor Deus, essa live, que essa live seja, Senhor Deus, para glorificar a Ti, Senhor. E que o Senhor use cada um deles, Senhor Deus, para alcançar vidas para Ti, Senhor. A Tua palavra diz que uma vida que é alcançada, Senhor, a festa no céu. E nós faremos uma festa, Senhor Deus, porque vidas serão alcançadas para a glória do Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por mais uma vez poder estar aqui cultuando, mesmo que através dessa live, mesmo que distante, cada um do seu lar. Mas obrigado por poder estar aqui, Senhor, cultuando. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, a começar por mim, Senhor. E me usa conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Meus amados, abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Às quartas-feiras nós temos estudado acerca dos Salmos. O Salmo para nossa reflexão hoje, Salmo 81. Livro de Salmos 81. Salmo 81, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz assim:
Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Os salmos, como nós temos estudado às terças-feiras, nosso aprofundamento bíblico, nosso momento de estudar a palavra, nós temos estudado. Essa semana nós fizemos o último estudo acerca dos louvores, de entoar louvores. Nós vimos que os salmos eram usados para louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Os salmos de degraus, ou cânticos de degraus, eram entoados enquanto o povo caminhava em direção a Jerusalém. Enquanto eles subiam as escadarias de Jerusalém, eles entoavam salmos e cânticos. Enquanto eles entravam na casa do Senhor, enquanto lá dentro da casa do Senhor, eles entoavam salmos como hinos de louvor e adoração. E esse Salmo 81 é um salmo que era muito usado na festa dos tabernáculos, onde o povo adorava o Senhor, onde o povo cantava, onde o povo glorificava o Senhor. Tanto é que o salmo começa no versículo 1 dizendo: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. O salmo começa dizendo: olha, venha meu povo, venha congregação, vamos nos reunir, vamos cantar louvores ao Senhor, vamos render graças ao Senhor, vamos glorificar o Senhor. E o salmo ele tinha algumas funções, e dentre essas funções era de ensinar, era de profetizar, era de render graças, era de clamar ao Senhor. Por isso o povo está sendo chamado: cantai de júbilo ao nosso Deus, porque somente Ele, o povo, é convocado a um espírito de louvor e gratidão a Deus. Nós somos convocados a um espírito de louvor e gratidão a Deus. Ele diz no verso 2: salmodiai e fazer soar o tamboril, soar a harpa, o saltério, tocar a trombeta. Ele está dizendo: olha, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque não importa o tempo, o momento que você está passando, não importa pelo que está acontecendo à sua volta, não importa se você olha para a sociedade hoje e você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê um futuro, você não vê uma solução para aquilo que está acontecendo, mas ele está dizendo: venham cantar louvores ao Senhor, em tudo dai graças ao Senhor, porque nós sempre temos motivos para agradecer ao Senhor. Você sempre tem um motivo para agradecer ao Senhor. O primeiro e mais importante dele, a salvação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre, e Ele veio para te libertar, para te salvar. Ainda que você diga: eu não tenho nada para agradecer, eu não tenho nada para glorificar, mas nós temos a agradecer a salvação. Mas olha como você tem para agradecer. Você acordou hoje, você está com vida, você está com saúde, você está junto conosco, assistindo essa live junto conosco, a oportunidade de louvar o Senhor, a oportunidade de ouvir a palavra. Você tem a sua família aí, talvez alguns nesse tempo, infelizmente, alguns perderam seus familiares, mas você ainda tem aqueles que estão junto com você, e esse é o motivo de louvor e gratidão a Deus. O Senhor tem suprido as suas necessidades, ainda que muitas vezes nos falte algo,
Quando nós buscamos o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele supre aquilo que nos falta muitas vezes. Nós somos chamados para adorar o Senhor. Nós somos chamados para glorificar o Senhor. E nesse texto ele começa do verso 1 ao verso 4, chamando o povo para adoração, chamando o povo para glorificar o Senhor. E do verso 5 ao verso 7, ele começa a recordar o povo, a lembrar o povo tudo aquilo que o Senhor já fez por eles. Eu citei para vocês aqui algo que o Senhor pode ter feito hoje na sua vida, mas olhe para trás. Nós temos tendência a olhar só para o que está acontecendo à nossa volta. Nós temos tendência a olhar só para o que acontece hoje. Mas é tudo que o Senhor já fez por você. E todos os livramentos que o Senhor já te deu. E todas as bênçãos que Ele já derramou na sua vida. E todas as vezes que Ele já abençoou a sua família. E todas as vezes que Ele deu libertação. E no verso 5 ao 7 Ele está dizendo: povo meu, olha para trás. Olha para tudo que eu já fiz por vocês. Vocês têm motivo de sobra para me adorar. Vocês têm motivo de sobra para adorar o Senhor. Quanta coisa o Senhor já fez por você. E tem um hino que a gente canta, que a gente poderia cantar todos os dias. Conta quantas bênçãos. Quantas bênçãos nós temos para declarar ao Senhor, para dizer: Senhor, eu sou grato. Senhor, eu glorifico o Teu nome. Senhor, eu rendo graças ao Senhor, porque são muitas as bênçãos que eu tenho para poder falar, para anunciar. E a oportunidade que você tem de falar e anunciar para as pessoas que estão à sua volta: olha o que o Senhor fez por mim. Ainda que hoje eu esteja passando por um momento difícil, ainda que hoje eu esteja passando por um momento que eu mesmo nem estou entendendo o porquê, mas olha tudo que o Senhor já fez por mim. Olha todas as bênçãos que o Senhor já me deu. Olha quanta coisa o Senhor já fez na minha vida e na sua vida. Quanta coisa nós temos para agradecer ao Senhor. E no verso 8, ele começa dizendo: ouve, povo meu. Eu quero exortar-te, ó Israel, se vocês me escutassem. Ó Israel, se vocês dessem ouvido. Agora nós fomos chamados para glorificar o Senhor. O salmista ele mostra para a gente, nos lembra de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Agora é hora de o Senhor falar. Agora é hora de o Senhor falar ao seu povo. E ele está dizendo: ouve, povo meu. O Senhor está preparando uma exortação ao povo. Mas ele está dizendo: olha, se Israel me escutasse. Há uma diferença entre ouvir e dar ouvidos. Ouvir, todo mundo ouve. Ouvir, você está ouvindo aqui essa palavra. Você, quando participa das lives com a gente, você ouve a palavra. Você, quando participa dos estudos na terça-feira, você ouve a palavra de Deus. Você ouve ali os estudos. Você ouve a exortação. Você ouve aquilo que o Senhor está falando com você. Talvez outra pessoa fale alguma palavra com você. Você está ouvindo. Mas dar ouvidos é outra coisa. Porque dar ouvidos é quando você recebe, retém, permite a transformação do Senhor, permite a restauração do Senhor, permite a mudança de vida. E o que o Senhor está dizendo: olha, se meu povo me escutasse. Ele está dizendo: ouve, povo. O povo está ouvindo. Pode sentar um monte de gente aqui e começar a ouvir a palavra. Mas pode sair daqui e não produzir fruto nenhum, não produzir transformação nenhuma, não produzir mudança nenhuma. Você pode estar aí ouvindo, mas não vai produzir talvez nada em você. Ele está dizendo: se meu povo escutasse, se meu povo desse ouvido àquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou anunciando. Por isso o povo de Israel no deserto, irmãos, eles, quando chegaram na porta da terra prometida, eles não entraram na terra. Porque não deram ouvidos ao Senhor, porque o Senhor vem falando o deserto inteiro, ensinando, exortando, falando que eles precisavam mudar, e eles não mudaram. O que aconteceu? Não entraram na terra prometida, não tomaram posse da terra, perderam as bênçãos
bênçãos do Senhor, ou melhor, deixaram de receber as bênçãos do Senhor. Porque muitas bênçãos eles receberam ainda durante o deserto, o livramento no Egito, mas eles deixaram de receber outras bênçãos maiores ainda. E quando nós não damos ouvidos ao Senhor, quando nós não damos ouvidos, não permitimos a mudança, a transformação da nossa vida, nós deixamos de receber bênçãos maiores ainda. Ele está dizendo: ouve, povo meu, os mandamentos, os meus mandamentos, para compreender a minha vontade. Ouve, povo meu, os meus mandamentos. Ouve, ouvir, meus irmãos. Como eu falei, é dar ouvidos. Ouvir é dar ouvidos. A gente pode ter como exemplo um adolescente. Um pai fala para o adolescente: não faça isso, que vai dar problema. Não faça isso porque eu não quero que você faça. E ele dá ouvidos? Não, ele te ouviu, mas ele não dá ouvidos. Na maioria das vezes é assim que funciona. Você ouve a palavra, você ouve a exortação, mas você não dá ouvidos, você não muda de postura, você não muda de vida. E Deus já sabia que aquele povo não ia dar ouvidos, tanto que ele fala: se Israel me escutasse. E aí ele vem com a exortação a partir do verso 9, dizendo: olha, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estrangeiro. Não haja diante de ti ídolos. E aí, como eu já falei, sempre quando a gente fala de ídolos, a gente fala de imagens, a gente pensa logo em imagens. Mas não só as imagens que se prostrar diante delas o Senhor abomina e é proibido, mas os ídolos que nos fazem, que estão no nosso coração, na nossa vida hoje, como por exemplo o dinheiro. Talvez a sua casa seja o seu ídolo. Talvez o seu carro seja o seu ídolo, talvez pessoas sejam o seu ídolo, ou o seu cônjuge, ou os seus filhos são os seus ídolos. Talvez o poder, talvez os próprios filhos, talvez o ministério da igreja, talvez algo que você coloque no lugar de Deus torna-se o seu ídolo. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a palavra de Deus já diz: aonde está o teu coração, ali está o teu Deus. Porque o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Ele está dizendo: não permita que haja outros ídolos, que haja outro no meu lugar, porque eu sou o seu Deus. O Deus que te tirou da terra do Egito, o Deus que te libertou, o Deus que te libertou do pecado, o Deus que vem te sustentando, guardando a sua vida. E no verso 10 ele diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Eu sou o Senhor, o que te criou, o que te formou no ventre da sua mãe, o que te colocou aonde você está, quem você fez de você e quem você é. Eu sou o teu Salvador que te libertou do pecado, da lama, te tirou de lá e te deu salvação, libertação, cura, transformação. Eu sou o Deus que veio te dar o melhor, que muitas vezes você não tem recebido por conta desses ídolos que você guarda no teu coração. Eu sou o Deus da provisão. Vê se o meu povo, aqueles que caminham comigo, aqueles que são servos meus, são servos verdadeiros, vê se eles passam fome, vê se eles têm necessidade de algo. Não tem, porque o Senhor é o Deus da provisão. E ele vai dizer no verso 11: mas o meu povo não quis escutar a voz de Israel, não me atendeu. Mesmo diante disso tudo, ele vai dizer: o meu povo não quis escutar a minha voz, não quis me obedecer, porque eu estou falando através da palavra, eu estou falando através dos louvores, eu estou falando através do pregador, eu estou falando para vocês: é preciso mudar, é preciso ser restaurado, é preciso ser transformado, mas vocês não estão me dando ouvidos. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Tira esses ídolos do teu coração. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Mas por causa dessa desobediência do povo, olha o que Deus diz no verso 12: assim, deixei o meu povo andar na teimosia do seu coração, e disse: siga os seus próprios conselhos. É como se Deus está falando: não vai. Deus está dizendo: não toca. Deus está dizendo: não é assim, não é dessa forma. E aí você está teimando, não, é desse jeito aqui, eu quero assim, porque assim é o melhor. E aí, como se ele dissesse assim: ah, tá bom, então faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Isso chama-se vontade permissiva. Deus permite que você faça do jeito que você acha que é o melhor jeito. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um mês, um ano, você vai quebrar a cara. E aí, quem sabe, você vai se arrepender e voltar. Alguns nem se arrependem e nem voltam. Mas que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Que possamos, sempre quando tomarmos um caminho errado, uma decisão errada, possamos nos arrepender e voltar a dizer: Senhor, eu me arrependo. E olha o que o Senhor diz, verso 13: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria o meu povo com trigo mais fino, e o saciaria com mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse, eu faria maravilhas no meio deles. Eu derramaria o melhor dessa terra na vida deles. E nós temos que pensar que, quando nós não escutamos ao Senhor, quando nós fazemos aquilo que bem entendemos, nós não estamos sendo punidos, mas nós estamos deixando de receber aquilo que o Senhor tinha guardado para a nossa vida. Quando nós não buscamos a glória do Senhor, quando nós não buscamos a vontade do Senhor, quando nós não buscamos conhecer o Senhor, quando nós não buscamos intimidade com Ele, quando nós não buscamos fazer aquilo que Ele quer, quando nós não permitimos que Ele transforme a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, irmãos, a gente deixa de receber o melhor de Deus para a nossa vida nessa terra por causa da nossa desobediência. E ao invés de pensar, por que Deus está fazendo isso? Ao invés de pensar, por que Deus está me punindo? Nós temos que pensar, por que eu cheguei, de que forma eu cheguei até aqui? Quais foram as decisões que eu tomei para chegar na situação que eu estou, chegar onde eu cheguei? E o que eu estou deixando de receber de Deus porque eu desobedeci o Senhor, porque eu resolvi seguir os meus próprios caminhos, fazer as minhas próprias vontades, os meus próprios quereres. O que o salmista está dizendo é para você refletir, pensar, o que você está deixando de receber do Senhor por causa da sua desobediência. Que você possa refletir nessa palavra, que você reflita nessa palavra, e que você olhe para dentro de si e veja em você mesmo o que precisa ser mudado e transformado, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar e vamos encerrar esse tempo, esse momento, louvando e glorificando o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo e querido, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura eternamente em nós e na nossa vida. Obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco, que o Senhor complete em nosso coração aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Glorifica o Teu nome em nós. Glorifica, Senhor Deus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Toma a cidade de Pacos nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor Deus, os nossos governantes nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor dê direção, discernimento, sabedoria a cada um deles. Toma, Senhor Deus, os profissionais que estão ali na linha de frente, Pai. Guarda a vida deles, guarda a sua família, Senhor. Toma, Deus, os comerciantes
comerciantes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, Senhor. Pai, traz a tua provisão sobre essas vidas, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor que nos dê o restante de semana abençoado, Senhor, na tua presença, passando que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Lembre-se sempre, irmãos, Deus é bom o tempo todo, irmãos. Que Deus é bom e é maravilhoso, irmãos. Glorifique ao Senhor. Que Deus lhe dê uma semana na presença dele. Vamos terminar esse momento rendendo graças a